Foto boa com câmera ruim, como fazer? Em primeiro lugar, eu preciso te fazer uma pergunta. Existe câmera ruim, Dani? Não. Na verdade, a pergunta mais adequada aqui, e a gente jogou com o tema de hoje, tá? Só para constar. O tema de hoje é sobre um assunto que agora a gente vai entrar no X da questão e que a gente colocou esse nome justamente para fazer as pessoas terem uma percepção diferente. Porque o que eu falei aqui, foto boa com câmera ruim, dá para fazer? Se a pessoa disser não, ela vai talvez vir para live ou nem vir para live, porque ela está acreditando de fato que existe câmera ruim. Se a pessoa disser sim, dá para fazer, ela também está acreditando que existe câmera ruim. E o que a gente quer fazer com isso? Desmistificar isso. Porque a pergunta ideal seria, poderia ser, mas eu quis não fazer isso de propósito. Qual tipo de câmera é melhor para você e por quê? Na verdade, não existe câmera ruim. Existem modelos mais básicos e modelos mais incrementados. É tipo você comprando um carro popular, super básico, que vem pelado, e aí você quer comprar um carro melhor, uma BMW, um carro super evoluído, ou seja, tem várias categorias, assim como o carro, existem as câmeras, e aí vão tendo categorias de câmeras, e aí vão tendo os seus níveis e valores também. Mas todo carro serve para quê? Para te levar a algum lugar. Todos os carros oferecem o mesmo benefício. Eles andam e te levam a algum lugar. Tirando o carro do seu irmão, ele não anda. Mas fora esse, os carros servem para andar. Uns vão te levar com mais conforto, outros com menos. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos vão te levar onde você quer. Mesma coisa a câmera. Todas as câmeras vão registrar a imagem. Inclusive o celular, você pode fazer foto boa com o seu celular. Então, qual tipo de câmera é melhor para você e por quê? Como é que eu defino isso? Em primeiro lugar, eu tenho que entender algumas variáveis aqui. Primeiro, qual tipo de câmera é melhor para você? Isso depende do que você busca como resultado. Eu recebo essa pergunta diariamente. Bel, quero começar na fotografia. Que câmera eu devo comprar? Bel, quero começar na fotografia. Estou comprando uma T6i. Serve? Bel, estou começando na fotografia newborn. Eu posso fazer com a câmera X? Gente, você pode. E a pergunta, você não tem que me perguntar que câmera você deve comprar, porque eu não tenho como te dar essa resposta. E agora eu vou responder por que não dá para te dar essa resposta. Primeiro, depende muito do resultado que você quer, do que você vai fazer. Você quer entrar na fotografia newborn, mas você já faz outra fotografia? Você já trabalha com outras coisas? Porque isso também é um fator decisivo. E já vou chegar lá. Segundo, quanto você tem para investir? Porque se eu for te orientar, eu vou te falar, olha, a câmera que eu uso é boa. Eu prefiro responder a câmera que eu uso. Hoje eu uso uma 5D Mark III com a lente 35mm. Porém, depende do quanto você tem para investir, não é possível ter ela. Aí você vai ter que ter uma que tem um valor mais baixo. E que câmera é essa? Não sei, depende do quanto você tem para investir. É a mesma coisa que você quer comprar um carro. Ah, eu quero comprar um carro. Bel, que carro eu compro? Não sei, para que você quer esse carro? Ah, eu quero esse carro para viajar. Eu preciso carregar umas coisas no carro, então você precisa de um porta-mala grande. Que carro será que seria esse? Ah, Bel, eu quero comprar um carro só para andar na cidade e não preciso de muita coisa. Então pode ser um carro mais básico. Então, gente, a câmera é a mesma coisa. Para que você quer essa câmera? Que tipo de foto você vai fazer? A lente. Que tipo de fotografia? Isso também vai influenciar a lente que você vai comprar. Por exemplo, vou fotografar newborn, né? Então vou usar uma lente 70-200. Não seria o indicado, porque você vai fotografar newborn que tá pertinho, gente. Você não vai ficar a 5 metros da criança. Se você vai, por exemplo, eu quero fotografar newborn, mas eu já fotografo outros ensaios. Por exemplo, eu fotografo sessão infantil. E aí eu quero comprar ou vou começar e vou trabalhar com isso. Se você só pensar no newborn, na lente e na câmera para o newborn, talvez isso te limite para os outros ensaios.
Porque aí tem outra lente, e isso vai depender se é câmera crop, se é câmera full frame, tudo isso tem variável. Então, a câmera, o tipo de câmera que é melhor para você, depende do que você quer com ela. Então, a pergunta que você tem que fazer é, o que eu vou usar? Para que eu quero usar essa câmera? Quanto eu tenho para investir nela? Ah, eu tenho 3 mil reais, ou eu tenho 5 mil reais, ou eu tenho 20 mil reais. Aí, dentro do valor que você tem para investir, você vai pesquisar custo-benefício. Como que faz isso? Você vai lá e pesquisa o review mesmo das câmeras, das lentes, que tipo, ou por exemplo, eu tenho um valor bom aí para investir. E aí sim, se você quer saber o que alguém que você segue usa para usar exatamente igual, ou quantas lentes é o ideal eu ter, você não precisa ter várias lentes, isso vai depender só do. Vou dar outro exemplo. Eu gosto de trabalhar com lente fixa. Eu não gosto de trabalhar com lente zoom. Isso também é uma escolha minha. Quando eu comprei a Mark II na época, veio com a lente do kit, era 24-105. 24-105. Eu não usava ela. Eu não usava essa lente. Não gostava dela. Eu nunca gostei de lente zoom. Ela tem a praticidade. Sim, isso é inegável. Praticidade que uma lente fixa não tem. A lente fixa, o zoom sou eu vou para frente, eu vou para trás, eu me movimento. Mas eu sempre gostei de trabalhar com lente fixa. Então, eu trabalho com as lentes fixas. Você pode ter, sim, uma câmera crop e uma lente do kit perfeitamente bem, vai te servir. O que você precisa ter para poder usar da melhor forma essa lente é o conhecimento. E aí, a gente chega aqui numa outra questão que é a câmera crop, ela pode interferir no resultado das minhas fotos? Sim. Contextualizando. Normalmente, o que as pessoas falam que é uma câmera ruim, de forma genérica. É uma câmera crop, uma câmera, um modelo de entrada, uma Nikon D3200, D3100, ou uma T6i, T3i, T alguma coisa. Sempre um modelo de entrada que é crop com uma lente do kit, as pessoas costumam chamar de câmera ruim. Isso é o que as pessoas popularmente falam. Por quê? Porque ela é um equipamento básico, né? Então, ao invés das pessoas falarem, eu tenho equipamento básico, não, tem uma câmera ruim. Não quer dizer que ela é ruim, ela é básica. Então, você pode extrair o melhor desse equipamento básico. Respondendo a pergunta da Karine, para newborn, quais seriam as lentes e quais seriam as máquinas de entradas que a gente pode utilizar? Qualquer uma de entrada serve. E se você tem dúvida sobre a lente, vai na lente do kit. É a melhor escolha para começar, principalmente se for olhar custo-benefício, relação ao valor mesmo, tá? A menos que você vá começar na fotografia e tenha um valor maior para investir. Nós iniciamos não na fotografia newborn, lá na fotografia desde o comecinho, Em 2011. Nossa primeira câmera, que era semi-profissional, foi uma Nikon D3100 na época. Antes disso, a gente tinha uma Super Zoom da Canon, antes disso era uma Cybershot da Sony. Ou seja, essas compactas de bolso que você leva. Foi assim que tudo começou. Essa foi a nossa primeira escadinha de evolução. E aí depois a gente foi para uma 7D da Canon, depois para uma Mark D, uma 5D Mark II, depois a gente foi para 5D Mark III, depois eu fui saindo das lentes zoom para as lentes fixas. E isso, gente, foi uma evolução de 9 anos e meio. Não foi uma evolução de ontem para hoje. Eu não cheguei na fotografia com uma câmera full frame e lentes fixas. Então, assim, só para que vocês compreendam que sim, você pode iniciar exatamente com o que você tem, sem medo de ser feliz. É esse mito que a gente quer quebrar aqui, sim, né, Dani? E você pode ter fotos boas com uma lente crop, com uma câmera crop, uma lente do kit. Sim, se você souber dominar o seu equipamento, souber dominar a técnica, você pode ter fotos incríveis. E sim, ela pode interferir em alguns resultados. Tudo que, quando você fala em resultado, se você tem uma coisa diferente da outra, cada um te traz um resultado diferente. Mas como a Dani falou, independente do resultado, eu vou ter uma escala, eu vou ter um grau de qualidade. Por qualidade, vamos colocar a construção da câmera, da lente, a construção ótica da lente, ela faz muita diferença. A lente fixa, por exemplo, o que eu gosto da lente fixa? São lentes mais claras do que as lentes zoom. Isso são termos já mais de fotografia básica mesmo, mas só para vocês compreenderem que existe diferença e isso te dá uma subida no degrau da qualidade, mas de nada vai te adiantar subir esse degrau se o degrau da técnica não tá fluindo junto. Se ele ficar. Não adianta você ter uma Ferrari
E ser barbeiro, dirigir super mal, sabe? Você comprou carteira e saiu dirigindo ali e só fazendo besteira no trânsito se você não sabe dirigir. Não adianta você ter o melhor equipamento se você não sabe usar, você não vai saber usar os recursos. Você vai pôr lá no automático e vai sair fotografando. E aí, cada foto que você fizer vai sair com o balanço de branco diferente, porque você deixou no automático. Então, se você não domina o equipamento, não importa o que você use, não vai ter um bom resultado. Se você não domina a técnica da fotografia newborn, não sabe posicionar o bebê, não sabe lidar com os pais, não sabe usar a iluminação e tá lá com uma câmera full frame com a lente fixa, não vai ter um bom resultado. Então, voltando, no que a câmera crop, então, ela pode interferir? Dependendo da lente que você usa, ela pode interferir na distância que você vai ficar do bebê. Vai ter uma profundidade de campo menor. Depende da lente que você está fotografando, tá? Se você estiver usando uma zoom, você tem a mobilidade de poder estar perto do bebê, porque a distância também implica na segurança. Quanto mais longe do bebê, mais longe do alcance das suas mãos, menos seguro, maior menos o risco. agilidade também. Por exemplo, se você está fotografando com uma lente 85mm um ensaio newborn, para você fotografar o bebê, você vai ter que se afastar muito. Só que aí ali o bebê tá agitado, você colocou o bebê na pose, você vai ter que se afastar muito, mesmo que tenha um assistente, às vezes você perdeu o clique, porque você tá tão longe que perdeu esse tempo até chegar lá. Então, você tem que imaginar assim, se você está usando uma lente zoom, ok, você tem mais mobilidade. Se você está usando uma lente fixa, todo mundo criou uma crença, todo mundo é quase 100% das pessoas que iniciam na fotografia newborn e às vezes que estão até um tempo nela, criam uma crença de que tem que usar 50mm. E aí não pensa no motivo disso e em que câmera o ser humano que falou para usar 50mm estava usando 50mm, em que momento ela era boa e por quê? Simplesmente as pessoas saíram falando eu preciso da 50mm. Só que aí quando você coloca 50mm numa crop, ela fica tele, ela vira uma 85mm, aí você não consegue fazer uma foto de cima, já é difícil fazer com uma full frame, uma foto de cima com a 50mm. Com uma crop, pior ainda, você não consegue fazer uma foto de cima, você vai errar o ângulo porque você vai tentar pegar o bebê inteiro, aí o bebê fica uma foto de baixo para cima, você tem que ficar muito longe do bebê, às vezes não tem espaço para isso, a gente que já falou de espaço, de ambiente, às vezes você não tem espaço para você se afastar do bebê tanto assim como a 85. Então, e as pessoas não pensam nisso, são detalhinho que faz toda a diferença na hora de você comprar. Ah, então o que é melhor, BO35? Depende do quê? Do resultado que você quer. Quanto mais tele, mais achatados são os planos, menos profundidade de campo você vai ter. Isso também, claro, que varia de acordo com a abertura. Profundidade de campo, eu tô falando, na verdade, nem a profundidade de campo em si, é o espaço no fundo. Se você tem uma 35 numa crop, ela vai dar o efeito de uma 50. É isso que você quer? Se você quer o efeito de uma 35 numa crop, você tem que usar uma 24. Então, você tem que pensar em todos esses fatores para conseguir compreender até onde isso é benefício ou não para você. Ah, quero comprar uma 50mm. Por quê? Quem disse que a 50mm é melhor e por que disse isso? E aí você vai lá, compra uma lente fixa, começa a usar e percebe, não fiz um bom negócio, porque não era esse resultado que eu queria, não era isso que eu estava esperando, porque a fulana usa, me falou que é bom usar, mas as fotos dela parece que são diferentes, sim, porque ela usa outra câmera. E aí você não sabia disso. Olha só, a Andressa Vilar falou assim, ó, eu já estava quase investindo em uma câmera full frame quando decidi aproveitar a pandemia para fazer o curso. Agora não quero mais trocar de câmera porque o meu resultado melhorou muito. E você não Ela foi a não única. é a única aluna, nós temos vários alunos que nos disseram a mesma coisa. Porque assim, é bom ter uma câmera full frame com lente fixa? Sim, mas numa hierarquia de investimento no seu negócio, você precisa pesar o que é mais importante. Se é ter o conhecimento ou se é comprar a câmera. Se você começa a ter conhecimento, começa a dominar a técnica, começa a melhorar o seu negócio, você vai ter mais facilidade de trocar o seu equipamento, de fazer um upgrade, porque você vai começar a ter retorno financeiro para isso. A Silmara, super importante isso sobre a 50. Eu caí nesse erro ao começar. Pois é, muita gente
cai nesse erro comprando uma lente 50mm e usando uma câmera crop. E aí o resultado que ela vai ter é de 85mm. Aí ela vai ficar longe pra caramba do bebê. Daí ela vai falar, poxa vida, fulano lá usava 50mm, as fotos dela ficavam de uma forma, as minhas ficam de outra, e eu tenho que ficar muito longe do bebê. Por quê? Porque a pessoa não analisou todos os detalhes. Fernanda, respondendo a sua pergunta, então a crop é melhor usar uma 18-55 do que uma 50mm para a segurança do bebê? Depende, se você não tem assistente, sim. Se você tem assistente, tá tudo bem você usar a 50, porque em questão de qualidade, ela vai ser melhor do que a 18-55, ela é uma lente mais clara, é melhor em relação à qualidade em si, tá? Agora, se você não tem assistente, é raro você conseguir com uma 50mm na pose do bebê de bracinho, você estar tão perto do bebê que ele esteja ao alcance das suas mãos. Então, se você não tem assistente, respondendo aqui em relação à segurança, 18-55, na minha opinião, é a melhor solução. Não em relação à qualidade, tá? Construção e aí, ótica. A gente sempre tem que colocar na balança. A mesma coisa que a questão da Andressa. Eu ia trocar de equipamento. E aí, ela colocou isso na balança. Será que eu troco de equipamento ou será que eu aprendo? Coloca na balança. Porque se eu comprar equipamento e não tiver aprendido uma parte que nem sempre vai envolver o equipamento, ou inclusive como usar melhor esse equipamento, eu vou só pegar o meu dinheiro e ter um equipamento, mas a minha vida vai continuar igual. A crença das pessoas de acreditar que trocar de equipamento vai mudar a vida, vai mudar a fotografia, o seu problema? Não vai, gente. Então, é colocar na balança mesmo, o que é melhor. E olha, aí você investe no conhecimento que é muito mais barato que trocar no equipamento, e aí você nem troca de equipamento. A Letícia fez isso, eu vou tentar lembrar de mais pessoas que fizeram Débora. isso. A Débora, eu acho que fez, eu não tenho tanta certeza. A Letícia eu sei que fez. Não comprou, também decidiu comprar o curso e falou, agora vai um tempão ainda minha câmera aqui, do jeito que tá, minha crop. Por quê? Porque eu entendi que o problema não era a câmera, o problema tava ali no que eu precisava mudar. E aí eu aprendi isso e já vi que tá tudo bem com a minha câmera. Às vezes a gente quer trocar de equipamento pela crença de achar que o equipamento que tá ruim, não sou eu. Não é o meu trabalho, não é a minha técnica que precisa evoluir. Por quê? Porque dificilmente eu vou aprender aquilo que eu acho que já sei. Eu acho que eu já sei a técnica, eu acho que o que eu preciso é uma câmera nova. Quem que muda isso na minha cabeça? Se as pessoas não dão informação sobre isso. Se o mundo ideal tá todo mundo usando uma full frame e olha que lindo que é esse universo. Não é assim que funciona? É assim, eu passei por esse processo. Eu tinha dificuldade e achava que o meu problema era a câmera. Quanto tempo a gente acreditou nisso, né, Dani? Até começar a entender e estudar a fotografia em si e compreender. E, cara, a câmera ela pode te dar muita coisa, mesmo com pouco recurso. Olha só, quer ver? Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Pode ser essa daqui ou essa, tanto faz. Vamos tentar achar uma pose de bundinha que eu não vou ter, né? Pose de barriguinha pra cima e pose de bundinha, tá? Tenho essas duas fotos aqui, ó. Feitas com uma full frame, uma lente 50mm fixa, ok? Tô com um equipamento top aqui, ó. Full frame. E aqui, pose de bundinha e pose de barriguinha pra cima, feita com uma câmera crop. Vou pegar de bundinha pra gente comparar. Quando eu não tenho conhecimento técnico, não importa, eu podia ter feito do celular. A minha vida não ia mudar. Eu tenho a prova. Foi feita com uma 5D Mark II da Canon e aqui foi feita com uma Fuji. Crop, tá? Cropada. O que mudou? Mudou que aqui eu tenho, não importa o equipamento, eu tenho técnica, sei utilizar esse equipamento ao meu favor, sei utilizar a iluminação, sei fazer um bom posicionamento. Aqui eu não sabia nada, eu tinha apenas um bom equipamento. Entre aspas, né? Porque um bom equipamento, por si só, ele não vai resolver a sua vida. E nem parece, se a gente tivesse feito essa foto aqui do celular, todo mundo ia acreditar. Se a gente falasse, olha, essa foto a gente fez do celular. Te digo mais. O Ayrton Senna foi um ícone do automobilismo, da Fórmula 1. E ele era campeão numa Williams. Ninguém nunca mais conseguiu fazer isso se não colocasse o Cristo numa Ferrari. Por quê? Porque o cara sabia correr. Você podia dar o carro que fosse para ele. Ele sabia o que ele estava fazendo. É exatamente isso. Exatamente isso. E aí a gente consegue só trazer, né, uma analogia aqui. Ou seja, se você sabe correr, você sabe ser um campeão,
Você vai ser um campeão com o que você tiver na sua mão, não importa. Você vai ter um bom resultado com o que você tiver na sua mão. Por quê? Porque você domina a técnica. Então, o conhecimento é o seu aliado mais importante, é o seu trunfo, é o que realmente vai fazer a diferença de quando você pegar um bom equipamento, quando você tiver uma câmera full frame, uma lente fixa, e você já estiver dominando o equipamento, imagina o upgrade que você vai dar no seu trabalho. Imagina o nível que você vai chegar com o seu trabalho, porque aí sim você vai estar aproveitando de melhor forma essa ferramenta, né? Porque os equipamentos são as nossas ferramentas. Quem manipula essa ferramenta somos nós, os fotógrafos. E precisa dessa pecinha atrás. Essa pecinha atrás tem que saber mexer ali no equipamento, senão não vai sair coisa boa. Senão não vai sair posicionamento bom, senão não vai sair uma iluminação boa. Então Exatamente. é um conjunto da obra, mas a peça principal somos nós. Olha o nosso só, conhecimento. quanta gente a gente está salvando hoje aqui que ia comprar, ou quanta gente já fez essa coisa de comprar, que ficou tá falando frustrado, aqui, ficou arrependido, ficou se perguntando por que não deu certo, por que aquela lente 50mm na câmera crop não deu o resultado que tanto esperava, que tanto queria, porque isso não melhorou o seu trabalho. E aí ficou ali se perguntando, se questionando, se um monte de gente fala: ah, eu comprei 50mm, vai resolver minha vida. Compra você também que vai resolver sua vida. A Elisandra falou, eu tava quase comprando uma 50mm para usar com uma SL3. Sempre se questione se você tá quase comprando porque alguém falou para comprar, ou se você tá quase comprando porque você tem certeza, já testou ou já viu qual é o resultado que dá. A Silmara falou assim, ó: investi errado ao começar, há um ano atrás. Aprendi sobre equipamentos batendo a cabeça. Muita gente, né, fez isso. Investi em 2 workshops presenciais, gastei muito, mas agora com o treinamento newborn, se eu tivesse conhecido o treinamento antes, teria poupado muito dinheiro, tempo e tinha me desgastado menos. Com certeza, porque, gente, conhecimento é o poder. Conhecimento tem o poder de encurtar o seu caminho, de fazer você não ficar sofrendo, de fazer você não ficar batendo a cabeça, de fazer investimentos ruins. O que ter conhecimento ajuda, no nosso caso, na fotografia newborn, comprar equipamentos de forma assertiva, não comprar um monte de próprio acessório que não vai saber usar, vai comprando aos poucos, da forma que vai aprendendo a usar, de forma assertiva, de forma consciente. Não vai fazer você ficar pensando que, só vou melhorar quando eu tiver um estúdio, se eu investir isso, se investir aquilo. Você vai deixar de gastar muito dinheiro à toa, de se frustrar tanto através do conhecimento. Conhecimento para tudo, gente. Conhecimento é muito importante, porque você vai saber lidar melhor com os pais, vai saber se comunicar melhor, vai saber vender para o seu cliente, vai saber lidar com o bebê, posicionar o bebê, entender as necessidades dele, de como lidar com as situações, vai saber fotografar, iluminação, todas essas coisas. Se você tem conhecimento sobre isso, você desenvolve mais rápido, você se frustra menos, você erra menos, você evolui, você vai ganhando mais conhecimento, a sua evolução é maior, porque cada vez que você praticar, vai ser de uma forma mais consciente. Você evolui mais rápido, sua vida facilita, evita frustração, evita da sua família ficar falando, tá vendo? Comprou esse monte de prato, acessório, essa câmera aí, e agora não tá usando porque se frustrou com a fotografia newborn. Tá vendo? Fez isso, isso e isso, e agora tá lá parado. Cada vez que você vai fazer um ensaio newborn, demora 6, 7 horas. A Elisandra aqui também falou que, porque disseram que era melhor para newborn. Existe uma coisa que funciona assim, ó. Se hoje eu dissesse o que é melhor, eu diria que é a 35. Só que você entende que essa informação, ela tá vaga? Eu tô dizendo que a lente 35 é melhor para newborn. Aí você vai sair daqui correndo querendo comprar uma 35, porque eu tô dizendo que eu uso ela. Só que você não sabe que eu uso a 35 numa full frame. Você não tem essa informação. Ou se eu disser que eu uso a 50, não importa. Ela usa 50. Você tem uma crop, você vai correndo comprar. Porque a Bel disse que é boa e eu gosto das fotos dela, então eu vou comprar.
Só que se eu estou usando ela numa crop ou numa full frame, ela dá diferença. Ela dá diferença na distorção, ela dá diferença na distância, ela dá diferença nessa coisa que eu falei, ó. A lente 35mm, ela tende a distorcer as bordas. Ela aproxima o centro e distorce um pouco as bordas. Eu É gosto aquele desse efeito. que a gente olha assim, parece que o bebê é maiorzinho e o próprio é bem pequenininho. Esse é o efeito que a lente 35mm dá numa câmera full Na frame. verdade, não parece que o bebê é maior, só parece que o Que próprio é mais é proporcional. pequenininho. Quando a gente fotografa com uma 50, isso fica um pouco diferente. A gente tem, será, aqui no Drive alguma de 50 ainda? Eu acho que tem, eu vou olhar aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês. Pega lá dos começos, lá para baixo. A gente começou a usar em 2016, né? Mas essa daí eu não sei se tem de prop. Deixa eu olhar aqui. Eu vou tentar achar aqui alguma que tenha, tipo a pose de bracinho, só para vocês tentarem ter uma noção de como era. Olha, agora a gente vai mostrar para vocês uma coisa que eu chamo de, Olha, basicamente, tipo, o pulo do gato. Aquela coisa, assim, que você vê e você não entende na fotografia newborn, você não sabe o porquê isso acontece. E a gente vai mostrar aqui agora para vocês a diferença, que eu já vou explicar. agora Isso é uma coisa extremamente importante, que a gente antes queria e não sabia como chegar nesse resultado. E aí vocês vão compreender agora a diferença. Isso na minha câmera, tá? Na 5D Mark III, a diferença da 35mm e da 50mm e por que hoje eu amo utilizar 35mm no ensaio newborn. Vamos lá. A primeira imagem, que é essa daqui que você tá vendo, foi feita nesse baldinho aí, ó, com uma 50mm. 50mm. Forrado exatamente da mesma forma, no mesmo prop, eu tenho essa segunda imagem aqui, só que realizada com a 35mm. Tudo bem que o ângulo tá um pouquinho diferente. Mesmo assim... Mas a impressão que dá... Olha o tamanho do prop aqui com a menininha de lilás. Parece enorme esse cestinho. E quando... Isso usando a 50mm numa câmera full frame. Quando a gente usa a 35mm na câmera full frame, a impressão que dá é que esse prop é menorzinho. Deixa eu ver aqui. A impressão que dá é que fica mais gostosinha a imagem. Na primeira, com a eu acho que 50, eu tenho... parece que o bebê é grandão. Eu acho que eu tenho, inclusive... Aliás, o próprio é grandão. O que você quer? Eu acho que eu tenho mais um ângulo da foto da bebê. Mas aqui dá para ter uma noção dessa foto aqui, ó, para essa foto aqui, ó. Dá para ter mais noção. Ó, olhando de cima aqui, até fica um pouco melhor. Quando eu quero fazer esse ângulo aqui, que é um pouco mais de frente, mesmo que ele esteja diferente desse, olha a proporção. Aqui, ó, eu tô assim por causa do rostinho do bebê. Aqui eu tô acompanhando o rostinho do bebê, por isso que tá um pouquinho mais de cima. Mas eu tenho uma proporção diferente ali do bebê. Isso, o que me ajuda nisso é a lente. Quando se usa uma lente 35mm numa câmera full frame, a impressão que dá é que o prop é menorzinho. Então dá uma sensação mais agradável do que quando você usa 50mm. Ah, mas eu tenho uma câmera crop, como é que eu faço se eu usar a lente 35mm na câmera crop? O que vai acontecer? Você vai ter o efeito da câmera 50mm por causa do fator de corte, porque o sensor é menorzinho. E aí o que você faz para ter o mesmo efeito de uma câmera full frame usando 35, só que numa câmera crop? Você vai ter que usar a lente 24mm. Mas, ó, deixa eu só complementar aqui, Fernanda, eu não faria isso, e vou te explicar por quê. Eu prefiro, quando a pessoa me pergunta, mesmo que ela queira o mesmo resultado da 35, eu sempre questiono e falo, fique com a 35, porque a hora que você fizer um upgrade da câmera, você vai poder manter a mesma lente. Se você comprar uma 24, quando você fizer um upgrade da sua câmera crop numa full frame, a 24 não vai te servir para muita coisa. Ah, serve para outros ensaios. Sim, mas se a pessoa não faz e a distorção que ela causa, ela não é tão usada, não vai ser tão utilizada quanto a 35 seria, tanto com a crop quanto com a full. Então tem que pensar nisso mas também. Mas tem que pensar nos prós e nos contras, mas para você ter um efeito da 35mm numa câmera crop, você precisa da lente 24. Eu uso uma câmera Fuji, ela é crop,
E a minha lente, na verdade, na Fuji não é 24, na Fuji é 23. É 23 milímetros, que me dá o efeito da 35, que era o que eu queria. Então, eu comprei uma Fuji com uma lente 23 milímetros. E é isso que eu uso. Mas é porque eu não pretendo comprar uma Fuji full frame. Tá boa essa. Ó, calma aí, Uma calma aí. pessoa perguntou se a lente 24mm não serve para full frame. Serve. Ela só vai ter uma distorção maior, porque ela fica mais Porque ela é grande angular. Ela mais ainda do que a 35. Serve sim. É. E tem uma pergunta aqui. Para fazer fotos de detalhes, como é que eu faço? Normalmente a gente usa a lente, na verdade, a gente usa a lente 100mm macro, para Canon é 100mm, quando usa Nikon é 105mm macro, mas se você preferir, quiser, por enquanto não quer investir numa lente, você pode comprar um filtro close-up. Não tem a mesma qualidade, a mesma nitidez que uma lente macro, mas por questões de custo-benefício, você pode comprar um filtro close-up e usar para conseguir fazer essas fotos de detalhes. É uma boa alternativa com um bom custo-benefício. Como é que eu posso usar a minha câmera crop e conseguir um bom resultado? Escolhendo a lente ideal para ela. Então, a melhor forma, você tem uma câmera crop e quer mudar alguma coisa, você tem duas opções. Ou você acha a lente mais adequada para ela, ou usa uma lente zoom, né, ao invés de uma lente fixa, que também pode ser a sua lente ideal. E a segunda coisa, não acreditar que o equipamento te define, que é isso que está faltando para você dar um salto na sua técnica fotográfica, porque o equipamento, ele é só uma ferramenta. É como você pegar uma furadeira e você não sabe furar a parede. Se você não sabe furar a parede, o que vai acontecer? Primeiro, você tem a ferramenta, mas você não tem a técnica. Você vai fazer um rombo na parede, pode furar um cano, porque você não sabe o que está fazendo, que você nem se ligou que passam canos de água, passa cano de gás, passa cano de esgoto, passa de tudo que é coisa. E aí você não tem essa noção, você só tá com uma furadeira ali se achando o furador. E aí você vai lá e vai fazer uma besteira. É basicamente isso. A câmera, o equipamento, ele é uma ferramenta. Só que se você não tem um manual e não sabe usar essa ferramenta, não é só ler o manual. É ter a técnica para aplicar também, porque o manual vai dizer como a ferramenta funciona, mas não como você deve usar a ferramenta para extrair melhor o resultado dela. Ele não vai te dar ali onde você tem que furar a parede da sua casa. E uma coisa que, antes de comprar qualquer equipamento, câmera ou lente, eu sempre sugiro olhar os reviews. No YouTube tem muitos reviews tem fotógrafos que fazem isso muito bem. Tem vários, assim, por exemplo, eu quero comprar uma câmera na faixa de R$5.000. Aí você vê os modelos dessa faixa e existem reviews falando, Nikon tal, Canon tal, Sony, Fuji, enfim, tem vários mostrando os prós e os contras e mostrando na prática o uso desses equipamentos, assim como lentes também. Então, eu sempre indico que você veja reviews e veja os prós e contras de cada equipamento. E outra coisa também é uma questão de gosto. Você tem que gostar daquilo que você vai comprar. Todo mundo usa 35mm para fotografar newborn, uma câmera full frame. Mas e se você não gostar? E se você gostar de usar 50mm? Tá tudo bem? Então, é uma questão de gosto. Outra coisa que você também pode fazer, antes de comprar um equipamento, para você ter certeza se você quer, se é um bom investimento, se é isso que você está buscando, você pode alugar um equipamento. Se tem um colega assim que pode emprestar, ok. Mas se você não tem, tem lugares que alugam equipamentos. E aí você pode alugar por um dia, por exemplo, eu quero alugar tal câmera ou tal lente para testar, para ver se eu vou gostar desse resultado. A gente mesma já fez isso várias vezes, alugou equipamentos para ver se a gente ia gostar, se a gente ia gostar daquela lente, se a gente ia gostar daquela câmera. E aí a gente vê se gosta ou não na prática, né? Lê uns reviews, assiste uns vídeos no YouTube com reviews, vê, será que é isso mesmo? Antes de eu bater o martelo, vou lá alocar um equipamento para ter certeza se realmente é o melhor investimento. Mas eu vou gastar para isso? É melhor você gastar um pouquinho barato e ter certeza do que você está comprando do que você ir lá comprar e se arrepender, né? Então essa é uma boa opção. A pergunta da Carol, para fotos de detalhes, eu com 85mm na minha câmera cropada, substitui uma 100mm? Nenhuma câmera substitui a outra.
só para lente substituir a outra. Ela pode se enquadrar naquele fator de corte, e quando você fala de detalhe, é diferente quando você só tem, por exemplo, uma 85mm é diferente de uma 85mm macro, tá? Só para você entender. A diferença da lente para fotografar detalhes é que a lente é macro. Existe, por exemplo, lente 85mm macro e a lente 85mm normal. Assim como a 100mm e 100mm macro. Então, a foto de detalhe é feita sempre com uma lente macro, tá? Esse é o detalhezinho. A branca. Eu tenho uma T6i, o kit, e uma 50mm. Eu tenho flash. E eu tinha medo de usar 50mm e comecei a usar ela fazendo treinamento newborn, e amei as fotos, tá vendo? E isso não precisa investir em outra coisa por um bom tempo, gente. Investimento no conhecimento certo é o que vai fazer você economizar dinheiro a curto, médio e longo prazo. E, inclusive, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, né? Pensa tendo conhecimento, quantas coisas, cada decisão de compra, seja um prop, seja um acessório, seja um equipamento, seja qualquer coisa que você vai adquirir, se você tem conhecimento para comprar de forma assertiva, quantas vezes você vai deixar de comprar uma coisa que você vai ver que não precisa, ou você vai comprar a coisa certa. A longo prazo, pensa quanto dinheiro você vai economizar.